A aula de hoje é uma aula bem facinho, o ursinho Pooh. Eu vou mostrar primeiro como eu fiz a cabeça, tá? Eu fiz igual como eu faço todas as cabeças que estão aqui no vídeo. Só que a do ursinho, ela tem que estar perfeita de todos os lados. Então você alisa bem depois que você encapou e deixa tudo bem lisinho. Para marcar os olhos, eu vou usar a mesma marcação que eu uso para fazer os outros também, porque a posição é igual. Vou posicionar aqui, olha, e vou marcar os olhinhos e o nariz. Depois é só colar o olhinho na posição que eu já tinha marcado. Para fazer o focinho, eu estou usando aqui 4 gramas de massa. Você vai modelar um focinho, vai medir o tamanho certinho na referência antes de colar nele. A posição que a gente vai colar é a mesma posição do nariz, tá? Aquela que a gente fez a marcaçãozinha. Então, a ponta desse focinho tem que ficar aqui, ó, nessa pontinha aqui que eu marquei. Aperta bem e começa a emendar com um pincel de borracha e água. Emenda todos os lados. Passa o dedo para alisar, deixa tudo bem lisinho. E agora é só deixar esse focinho secando. Esse personagem também tem um detalhe que os outros não têm. Ele tem uma bochecha. Então, eu estou usando 3 gramas de massa, fiz um rolinho, achatei bem e vou colocar aqui, ó, nessa lateral do rostinho dele. Você vai colocar, apertar bem e vai emendar. Faz essa bochecha dos dois lados. Repara aqui na referência, olha, que ele tem uma bochecha no lado do rostinho dele. Ela tá um pouco grande porque tá molhada. Assim que secar, ela vai encolher bastante e vai ficar do tamanho certo. Para fazer a orelha, eu tô usando 3,5 gramas de massinha. Fiz uma bolinha, vou apertar um pouquinho aqui na mesa, achatar um pouquinho. Vou medir aqui na referência para ficar do mesmo tamanho e vou posicionar. Para mim ver se o lugar tá certo, eu tenho que colocar aqui, ó, na frente do desenho, para ver se eu coloquei na posição certa. Eu tô usando 2 referências para fazer esse ursinho. Aqui, ó, ela vai aparecer mais fácil para a gente poder medir o tamanho certinho a cabeça. E agora é só a gente emendar as orelhas. Para fazer o nariz, você vai fazer uma bolinha bem pequena de meio centímetro, vai fazer uma coxinha, vai achatar e vai colar. Eu só passei água, tá? E vou colar aqui no focinho dele. E para fazer a sobrancelha, você faz um rolinho bem fininho, mede na referência, para ficar do mesmo tamanho que essa referência. Aí a gente cola na posição certinha aqui, ó. Você mede, faz uma marcação e cola na posição certinha da sobrancelha. E terminamos de fazer o rostinho dele. Agora é só deixar secar.
Para fazer o corpinho, eu vou usar essa referência aqui, que fica mais fácil para ver. Eu estou usando 35 gramas de massinha. Essa massinha eu tingi com cor de laranja, tinta óleo, cor de laranja e coloquei um pouquinho de vermelho para escurecer um pouco. Você modela uma coxinha e faz o formato do pescoço para a gente poder depois encaixar a cabeça. Para fazer a perna, eu estou usando 5 gramas de massa. Fiz um rolinho, vou deixar esse rolinho com 2 centímetros. Vou marcar aqui na parte de baixo com agulhinha. E aí eu só vou tirar essa marcação alisando com o dedo. Você já pode apertar aqui, ó, na mesa, para ficar meio de lado essa parte de cima para encaixar no corpo. Já fiz aqui as duas perninhas e agora eu vou colar no corpinho. Vou amassar aqui um pouquinho, ó, para poder encaixar certinho na lateral do corpo dele. Você coloca, aperta bem e modela para ficar no formato da referência, tá? Aí é só você pegar o pincel de borracha e emendar as perninhas no corpo. Para fazer o braço, eu estou usando aqui 3 gramas de massinha. Fiz um rolinho com 2 centímetros também, achatei e vou modelar aqui, ó, o dedinho dele. Eu fiz os 2 bracinhos, aí você mede na referência para ver se ficou igual. Eu tô colocando aqui, ó, só para pegar o formato, né, do corpinho. Mas como eu não vou fazer ele assim, igual essa referência, eu vou fazer ele segurando o potinho de mel, depois eu vou trocar a posição do braço. Eu vou começar a fazer a blusa dele, mas antes eu deixei esse corpinho secar de um dia para o outro, pelo menos. Tá bom? Aí você já pode continuar a fazer o restante do corpinho. Tem que deixar sempre o corpinho secar de um dia para o outro ou mais tempo para não interferir na modelagem. Aí você já corta aqui essa parte que sobrou da blusa e é só apertar e passar o pincel de borracha para tirar essa emenda. O braço dele também eu deixei secando de um dia para o outro. Tirei um pedacinho para não ficar muito volume no corpinho na hora que eu colar. Vou fazer aqui a manga da blusa e agora é só colar no corpinho e emendar. Esse bracinho aqui, olha, eu mudei, tá, a posição porque ele vai ficar segurando o potinho de mel. Então eu deixei ele um pouquinho de lado. Tirei um pedaço também, igual o outro, vou colocar a blusa e vou colar no corpo dele. Eu colei aqui, tô tirando essa emenda, né? Passando água para tirar a marcação da emenda e vou colocar aqui o potinho, ó, para ver se ficou na posição correta. Eu peguei um pedacinho de massinha, fiz um rolinho com as duas pontas finas e vou colar na gola dele. É só você colocar aqui
e emendar. Passa o dedo para tirar a marcação da emenda, deixa bem lisinho e depois você achata um pouco para parecer que é a gola da blusa dele. Eu vou fazer o potinho dele de mel. Eu estou usando aqui 8 gramas de massa. Fiz uma bolinha, vou abrir aqui a parte de cima com o dedo. Depois é só marcar a parte de baixo com a estequinha, tirar a marcação que ficou e marcar também a parte de cima. Vai dando uma olhadinha na referência para ir ficando parecido. Tô colando aqui, ó, uma fitinha azul um pouquinho mais escura. Para fazer esse mel, eu tô usando a cola de silicone com o corante em pó amarelo. Eu misturei e vou colocar aqui, ó, dentro do potinho dele e vou passar um pouquinho também na mão. Aí você deixa secar, tá? Antes de colar no corpinho. Vou colocar aqui o arame enquanto o corpinho tá mole. Você tem que esperar esse corpinho secando pelo menos uns 3 dias, o corpo separado da cabeça. Aí depois que você cola. Eu vou colar o potinho de mel já na mão dele aqui. Você já pode passar o verniz, depois no olhinho e passa no nariz também. A hora que ele estiver bem seco, você tira o arame que tá para fora e já pode colar na base de acrílico. Essa aula foi bem facinho, legal para quem está começando agora a modelar os pops. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar para vocês essas 2 referências que eu usei lá no Instagram para vocês baixarem. Muito obrigada por vocês terem assistido e eu te vejo na próxima aula.